paz do Senhor, minhas queridas, a paz do Senhor, meus irmãos. Está começando mais um Entre Mulheres. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho, que nesse mês de abril está com um cantinho de bate-papo. Estamos batendo um papo com temas redes sociais. Então, cada semana nós estamos abordando especificamente um tema falando sobre redes sociais. Primeira semana nós falamos sobre vícios em redes sociais é pecado. Na segunda semana nós paramos um pouquinho, falamos sobre a Sexta-feira Santa e Páscoa. Na semana passada nós falamos sobre será que a vida é como as pessoas mostram nas redes sociais? Não viu? Perdeu? Entra na página do Facebook, vai lá, eles estão lá, se acompanha tudo, até para dar continuidade, para você entender, como se fosse um quebra-cabeça, né? Uma pecinha vai encaixando na outra, para você entender tudo. E hoje, no nosso cantinho de bate-papo, não vou bater o papo sozinha, tenho uma convidada muito bacana, uma convidada muito especial, Bianca Bernardes. Seja bem-vinda ao nosso cantinho de bate-papo. Oi, todo mundo que está em casa. Um prazer estar aqui. Que seja realmente uma conversa abençoadora para o pessoal de casa e para a gente também. Amém. Vamos tentar ajudar a esclarecer aí algumas dúvidas. Redes sociais é algo que todo canto se fala, sim, né? A era da tecnologia e redes sociais. Quem hoje em dia que não tem uma rede social? É difícil, não realmente. É mesmo? Acho que praticamente todo mundo tem, a começar do Facebook, que eu acho que hoje é o mais popular, né? Sim. Mas eu acho que todo mundo tem rede social, de uma certa forma ou de outra. Ou tem, ou alguém da família tem, ou você quer saber de alguma coisa, você já sabe que na rede social tem. Então, de alguma forma, você vai parar numa rede social. De alguma forma, você vai chegar lá. Você quer saber o que está acontecendo na vida de alguém também? Justamente, tudo. Desde informação, desde alguém. Às vezes, alguém que você não vê há muito tempo. As redes sociais ajudam, porque você se aproxima. Gente de colégio que você não vê há muito tempo. Verdade. Então, assim, a rede social ela pode ser uma coisa realmente boa. Como a gente sabe também, sim, pode ser ruim. Sim. Mas eu acho que ela tem mais coisas positivas do que negativas. Sim, e você, quais tem? Bom, eu não tenho tanta rede social assim. Eu acho que eu tenho Facebook, Instagram. Acho que só. Eu cheguei uma época até a usar o Snapchat, mas não prossegui, porque eu não tenho tempo para cuidar de tanta rede social. Mas essas duas... E até porque, hoje em dia, o Facebook e o Instagram eles estão interligados, então é mais fácil, né? Você coloca uma coisa em um, já vai pro outro e pronto. Entendi. Até porque, realmente, tempo acho que é uma coisa que você não tem muito mesmo, sim, né? Pra ficar sim. lá. E é uma coisa que suga muito, né? Sim, e a gente perde tempo sem perceber. Isso. É muito isso. Às vezes a gente fica lá, passando feed na internet, tipo assim, olhando. Se você não deixar, não tem fim nunca mais. E você sempre vai ter coisa pra olhar. Então a gente perde tempo sem se dar conta. Eu lembro muito, assim, que há uns anos, na época do Orkut ainda, eu lembro quanto tempo eu perdia naquela época, às vezes ficar olhando o Orkut com coisa inútil. E eu lembro, assim, que eu falava assim, gente, não é possível que eu não tenha mais nada pra fazer na vida a não ser fazer isso. E é uma coisa engraçada, porque foi em janeiro de um ano, eu não lembro, eu acho que deve ter uns 8, 9 anos isso, naquela época de Orkut. E eu lembro que eu fiz até um propósito com Deus, que eu falei assim, Deus, não tá dando. Eu não tô nem lendo a Bíblia direito. Eu não posso mais com esse Orkut. Só que cancelar a conta no Orkut era tipo, nossa, era muito horrível. Porque você tinha a questão dos amigos e tudo mais. E eu lembro assim, quer saber? Eu vou fazer uma consagração junto com o dia 31, lá com o missionário, com o pastor Jaime. E eu vou deletar minha conta do Orkut, porque eu não quero mais ficar viciado nisso aí. Beleza. Aí passou um tempo, inventaram Facebook, inventaram Instagram e outras redes sociais. Só que acho que a gente já tem um pouco mais de sabedoria para lidar com o tempo. E não só isso, as responsabilidades, tudo isso vai mudando, vão tendo prioridades. Mas é uma coisa que a gente gasta um tempo pra caramba sem se dar conta. É verdade. E pra quem não sabe, a Bianca ela é casada com o pastor Gabriel. Sim, maritinho, fofo. Que é o pastor dos jovens. Sim, né? É verdade. Ou seja... Que também tem muita rede social. Não tem jeito de não ter, né? E os jovens tudo quer ter o pastor, Gabriel nas redes. O Gabriel, ele já tinha, assim, já tinha rede social, até por conta da igreja, não só por conta dos jovens. Ele tem página no Facebook, tem o perfil dele mesmo, pessoal, tem Instagram. Ele também, acho que se aventurou um tempo com o Snapchat, mas acho que é a questão do tempo, de não conciliar tudo, perder o controle até.
Mas, de fato, com os jovens, isso toma uma proporção ainda mais intensa. Nossa. Porque é óbvio que tem gente que segue ele nas redes sociais, da vovó e do vovô lá, o mais velhinho, até a molecada aí toda que realmente cai matando nas redes sociais. E acaba sendo bem delicado, digamos assim, né? Eu não vou dizer complicado, delicada a situação, até porque o pastor Gabriel, como ele é o pastor dos jovens, não tem jeito, você acaba sendo também. Sim, não tem como separar acaba isso, atingindo, né? de acaba fato. sendo também a pastora dos jovens. É inevitável que chega, às vezes, alguma coisa até mim por conta dele. Viu que era com ele, viu que eu sou esposa dele, e chega até mim. Não, isso é verdade. Não tem como separar, Sim, né? não Não dá. tem jeito mesmo. Mas a questão, pelo fato de vocês serem pastores de jovens, vou dizer assim, pastores de jovens já, tem a questão de de influência, né? Aquele cuidado de o que eu vou mostrar nas redes sociais podem influenciar aquele jovem que me segue, aquele jovem que me escuta, né, aos sábados ou nos programas, enfim. Também tem esse cuidado, Sim, né? A gente sabe que tem um peso muito grande a questão de influenciar. Eu acho que não só com os jovens, eu acho que todos os pastores, você também deve saber disso, eles têm uma questão de influenciar o seu povo, de uma certa forma. Por isso tem que ter muita sabedoria, temor a Deus, principalmente, porque você pode influenciar de uma forma positiva, como também de uma forma negativa. Às vezes nem por maldade, mas isso por falta de sabedoria, por falar de um jeito que talvez alguém não interprete bem ou mal. Tem que ter sim, obviamente, até porque eu acho que o alcance da rede social, ele é incontrolável. Por mais que você tenha X seguidores, enfim, do que seja o Facebook, Instagram, seja lá o que for, você não tem controle do tanto de gente que tem acesso àquilo que você publica. Então, eu acho que pensando, e posso falar pelo Gabriel também, sem dúvidas, eu acho que tem que ter responsabilidade no que se posta. Mas uma coisa que a gente sempre tem isso como lema na nossa vida, é o lance de não trazer muito o lance da referência como o certo e o errado, né? A referência é Jesus, é a palavra, e isso tem que ser o marco na cabecinha de todos os jovens ou de qualquer membro, né? De que a referência é sempre Cristo. E mesmo com toda a modernidade, que não existia na Bíblia, né? E que existe hoje, é possível você também ter Cristo como referência e aplicar isso nas suas redes sociais. Então, assim, tem que ter esse cuidado, obviamente, e procurar nunca trazer para as redes sociais uma versão fictícia da sua vida real. Bom, a gente partindo do princípio que a maior parte das pessoas que assistem a gente e tudo mais são cristãos, você não pode ter uma vida dupla. Você tem que ser de Jesus na rede social e você também tem que ser de Jesus na sua vida real. Até porque não são duas vidas paralelas. As redes sociais, elas fazem parte da sua vida de verdade. Sim. Então, assim, pensando em pessoas comuns, que nem a gente estava conversando antes, não tem uma vida pública e tudo mais, você tem que ser de Jesus do mesmo jeito. As redes sociais, elas são só uma parte. Da mesma forma que muitos vão para a escola, vão para a faculdade, vão trabalhar e você tem que ter uma vida íntegra diante das pessoas que estão ao seu redor. E você sabendo, tendo a consciência de que Jesus está ali, que você está representando Cristo de alguma forma, porque às vezes a gente não faz ideia do que as pessoas observam na gente. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente olha alguma coisa. Enfim, a nossa postura ela é mais analisada do que o que a gente imagina. E as redes sociais, elas são uma forma de você ver isso fixado. Então, assim, bom, então eu vou analisar tal coisa. Então você olha e você vai procurar o que você quer caçar naquela pessoa. Então você fica aquilo ali uma coisa exposta, fica guardado lá, então a pessoa tem acesso a qualquer momento. Então, assim, influenciar é inevitável que influencie, porque tá à frente de alguma coisa, querendo ou não, tá indicando o caminho para alguma coisa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e a gente pede muito isso a Deus, para não ser uma referência de certo ou errado e às vezes acabar inibindo ou a pessoa de viver o que Deus quer e às vezes a pessoa achar que o que a gente vive é o que ela tem que viver ou que é o alvo, enfim, não é, sabe? O que Deus quis para alguns não é o que Ele quis para outros, isso não significa que é uma melhor ou pior. São só propósitos diferentes. Sim, até porque nós somos falhos, né? Sim, Se a pessoa dúvida. acaba, tipo, colocando, não, a Bianca é minha referência, a Bianca vai dar também errado, falha. vai dar errado. Aí não, olha lá, ela errou. Sim, não sei, sim, mas quem sim. falou pra você Exatamente. ter ela como referência? Exatamente. E eu realmente também acredito que as redes sociais acabam sendo uma consequência do que é a vida. Mas E tem muita acho gente fazendo de conta também nas redes sociais, né? Muito. E isso é um cuidado muito grande. Acho que as redes sociais hoje, elas estão tomaram uma proporção tão grande que não dá pra você, de fato, ignorar.
Mas é o que a gente sempre fala na igreja, né? Você ter uma vida lá na igreja, quando você vem no culto, quando você vai numa reunião dos jovens, ou você vai, sei lá, num dia que você passa um domingo na igreja lindo, maravilhoso, vai evangelizar com o povo, mas durante a semana, quando você está longe das pessoas que não fazem parte daquele círculo, né? Do círculo da igreja, você acaba tendo uma conduta que não é certa. Exato. E às vezes até dentro de casa, não precisa nem muito longe, não precisa nem muito ir pro externo, assim. Você propaga uma ideia de uma mulher decente ou coisa e tal, mas dentro de casa age de uma forma errada. Então, assim, não é só lá fora. A sua casa, você também tem que ser a mesma coisa dentro do seu lar. Sim. Então, assim, não é só ser de Jesus para os outros, né? Você tem que ser de Jesus para você, para o seu marido, para sua família, enfim. E desde filho, irmão, pai, tio e tudo mais. Viver, ser realmente um cristão, não faz de conta, não. Vigia a sua vida, tá? Você não faz de conta. Você conversando, você é uma pessoa, mas nas redes sociais é outra. Para pensar, daqui a pouco eu vou te dar um versículo daqueles, viu? E vamos agora, Bianca, daqui a pouco eu volto com um bate-papo com você. E eu vou chamar agora a Tati no Momento da Mulher, lá no cantinho da leitura. A Tati está lá no cantinho da leitura. Vamos ver qual é a dica que ela vai nos trazer. Tati, é com você. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e, como vocês sabem, toda última quinta do mês estamos no Cantinho da Leitura. Meninas, trazendo dicas de leituras aí para vocês. Fala uma coisa aqui para mim, chega junto aqui. Como é que anda aí as suas leituras? Tá conseguindo colocar em dia? Você tá naquele período que, assim, você tá lendo o livro e nenhum bate? Né? A gente tem essas fases, você pega um, começa, não termina, pega outro, começa e não termina. Eu aprendi, amadas, até para escolher os livros, pedir ao Espírito Santo para que ele me ajude, porque ele conhece a fase da minha vida, né? Então, hoje eu venho apresentar aqui para vocês, amadas, um livro excelente. Nós gostamos de livros que falem muito sobre a nossa autoestima, né? Que fale sobre a gente levantar das cinzas, do pó. Mas tem livros, amadas, que nos fazem acreditar um pouco mais em Deus. Claro que a palavra de Deus, esse sim é um manual que nos ajuda a acreditar nele dia após dia. Mas eu venho apresentar para vocês aqui, ó, Deleitando-se em Deus, do A.W. Tozer. Meninas, que livro! Que livro! Esse tema já me chamou a atenção. Deleitando-se em Deus. E quantas de nós nos perdemos aí pelo caminho, né? E ficamos preocupadas, ansiosas e paramos de nos deleitar em Deus. Mas olha, eu quero, como sempre, né? Eu gosto de ler uma frase para vocês e quero ler para vocês essa daqui. Nossa percepção de Deus tem sido danificada e comprometida. Por conta disso tudo, ao nosso redor. Tudo está confuso e tumultuado. Olha aqui para complementar, amadas, esse livro é maravilhoso. Consequentemente, as pessoas perderam a sua confiança em Deus e não têm fé no Criador. Aí você fala assim, ai Tati, não concordo com isso aí não. Meninas, eu concordo. Vocês já perceberam que quando a gente está passando por uma situação, a gente perde a confiança no Senhor rapidamente? Às vezes você está com uma causa na justiça, por exemplo. Aí você fala, ai meu Deus do céu, me ajuda, porque isso daí já tem 20 anos, 15 anos, 5 meses. E parece que quanto mais eu confio, nada acontece. Tá vendo como desestabilizou você essa situação? Isso fez com que a sua fé no Criador fosse roubada. Vamos dar um outro exemplo aqui. Às vezes é uma enfermidade e o médico te dá um atestado, uma declaração por escrito, que essa enfermidade não tem cura, que o exame que você realizou tá lá, tá testado, tá dado positivo, como é que vai dar negativo? Mas como nós aprendemos com o Senhor Jesus através dos nossos líderes, o pastor Jaime sempre está pregando sobre isso, né, queridas? Que quando você tem um atestado, você coloque ele diante da palavra de Deus. E Jesus falou, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, algumas situações, né, deixa a gente ali um pouco fragilizada, né, sem acreditar muito no Senhor. E esse livro, amadas, ele traz essa proposta, né, de nos mostrar um caminho pela palavra de Deus, aonde realmente
a gente pode se assegurar no Senhor Jesus. E eu quero deixar para você aqui, amada, para você meditar, o Salmo 73, versículo 28, que diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Amadas, vocês já se sentiram bem do lado de algumas pessoas? Eu já. Tem pessoas que eu faço questão de estar do lado, porque é bom para mim. Aquela pessoa me contagia, né? Aquela pessoa faz eu rir. Aquelas que me fazem chorar, não dá certo não, porque aí já vem a melancolia já me contagia, tristeza, né? Já te contagia. Mas a pessoa que é verdadeira amiga, como é gostoso você estar do lado dela, né? Você se sente até segura, é tão gostoso. Pois é, e olha só o que o Espírito Santo diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Oh, queridas, se a gente soubesse, né? Se a gente experimentasse em se deleitar dessa presença de Deus, ai, como seria bom para nós, querida. Como seria bom a gente começar a pegar os costumes de Deus, né? A linguagem dele, o jeito dele, a forma de Deus conduzir algumas situações. Mas tem mais, olha só. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Minha amada, quando você e eu colocarmos a nossa confiança em Deus, plena, total, aquela coisa mesmo de não se apoiar em homem nenhum, e falar: Deus, agora é eu e o Senhor. Eu preciso te ouvir, eu preciso da tua direção, porque às vezes a gente acaba colocando, né, a nossa confiança em alguns conselhos de familiares, né? Conselhos de pai, de mãe, de esposo, de esposa, um conselho médico, um conselho de um psicólogo, de um advogado, enfim, não é errado, né? Mas bom mesmo é a gente se aproximar, querida, do nosso Deus. A gente vai fluir. A gente vai florescer. Aquela unção de Deus vai voltar na nossa vida, porque a gente está tendo um contato com quem? Com o Salvador, né? É guardar o contato, como diz a canção, com o nosso Salvador. Então, minhas amadas, olha, vale a pena você adquirir o livro Deleitando-se em Deus, do A.W. Tozer. Você pode ligar no Shopping do Povo, pode entrar no site, lá você encontra. E não demora não, hein? Porque quando a gente quer crescer, quando a gente quer bênção de Deus, tem que ser, né? Rapidinho. Então, minhas queridas, fica aqui a minha dica de leitura do Cantinho da Leitura. Que Deus possa te abençoar, que você tenha aí um final de semana pra lá de abençoado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas! Obrigado, Tati. Um livro, uma mulher segundo o coração de Deus. É bênção. Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Tati sempre nos traz dicas ótimas aí de livro. Anota aí, vai atrás, leia, se informe, cresça aprendendo, né? Tem que crescer na fé, aprendendo. E falar em crescendo na fé e aprendendo. Então, Bianca, como tornar as minhas redes sociais bênção? Me diga. É engraçado isso, pensar nisso, porque eu lembro que tem uns anos já, quando eu estava na faculdade ainda, eu tive que mexer muito em rede social, até por trabalhos da faculdade e tal. E eu lembro que em uma determinada época, eu lembro que eu e minha irmã, a gente tinha cogitado seguir com algum trabalho na internet. E eu fui orar, assim, mais por desencargo de consciência, assim, tipo, ficar pensando, será que é certo? Enfim, o que eu vou expor? Muito daquela fase de blog tava numa tendência... É que hoje ainda tá, né? Mas tava muito forte, assim. E eu lembro que eu li um versículo de Eclesiastes 11:9, eu vou até ler para você, que ele é o máximo, assim, que eu lembro que para mim foi muito particular o que Deus falou comigo a respeito disso. Deixa eu só abrir minha internet. E ele fala assim, Eclesiastes 11:9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Eu lembro quando eu li esse versículo, Deus falou muito no meu coração assim, nós que somos jovens, aparecem 1000 coisas pra gente fazer. E a rede social, naquela circunstância, fazia parte disso. Eu posso usar as redes sociais, não tem problema nenhum nisso. Eu podia fazer o que eu quisesse naquela circunstância,
Mas Deus falou no meu coração, você precisa ter responsabilidade. Porque você vai dar conta a Deus do que você fez. Então, da intenção real do seu coração. Isso. Eu lembro que naquela hora eu muito queria pensar, caramba, é verdade. E aí isso pode tomar uma proporção que talvez eu perca o controle e eu não sei mais como que eu vou conseguir, se eu vou conseguir demonstrar exatamente a minha intenção ou não. Eu não sei quem vai ouvir, como vai ouvir. E aí, a partir de então, eu sempre tive no meu coração, assim, que tudo que eu publico nas minhas redes sociais particulares, assim, de alguma forma Deus falou comigo antes de eu colocar aquilo lá. De alguma maneira Deus me ensinou algo com aquilo. E que seja uma pessoa que seja abençoada por um versículo, quando eu estava meditando na palavra, e Deus falou no meu coração, e aquilo de alguma forma trouxe, sei lá, um sorriso para alguém, um amém, um valeu, nossa, que legal. Aquilo já é legal, uma forma de você compartilhar. É como se eu estivesse aqui conversando com você só e a gente estivesse falando e falando, nossa, eu li um versículo tão legal ontem e de alguma forma eu queria te falar. Não por alguma coisa específica, não porque aquele versículo revolucionou a minha vida ou porque está atrelado a algum testemunho, mas porque aquilo veio de Deus e aquilo é algo bom. Então, e da mesma forma que por diversas vezes eu já fui abençoada por alguém que também foi canal de bênção através das redes sociais. Então, hoje em dia, todo mundo tem essa oportunidade de ser um canal de bênção através das suas redes. Mas tem que ter sabedoria. Eu fico muito triste quando às vezes eu percebo, eu não acho que tenha certo ou errado, foi aquilo que eu falei. Tem gente que se sente bem em falar, abrir seu coração, sua alma e tudo mais, fazer seus desabafos nas redes sociais. Acho que cada um tem controle de si, sabe o que é melhor para cada um. Mas acho que a gente tem que ter muita sabedoria com relação a isso. E eu vou parar para Deus depois e falar assim, poxa, se eu não tivesse publicado um versículo, ou se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado outra coisa, como que Deus está vendo a minha situação? E é uma coisa muito, parece aparentemente boba, mas eu guardei esse versículo muito na minha cabeça aquele dia. Eu falei assim, eu senti muito Deus falando no meu coração. Você pode usufruir daquilo que é das ferramentas que hoje a modernidade, a juventude traz. Só que tenha sabedoria, sabe? Você vai dar conta pra mim no céu a respeito do que você fez. Se a sua intenção foi boa ou se ela foi ruim. Se aquilo foi realmente só uma atividade de alguma forma que você queria abençoar alguém. Transmitir alegria é a coisa mais linda do mundo. Tem gente que se sente bem aliviada, às vezes, de transmitir um pouco da sua tristeza também. Eu acho que não tem problema com relação a isso. Mas contanto que seja de verdade. Então, o problema é que às vezes tem gente que acha que fazer um desabafo na internet alivia ou, tipo assim, traz pro outro o peso daquilo que ela tá sofrendo. E não é isso. Agora tem gente que às vezes faz desabafos tão lindos na internet, mas assim, desabafos que parece que você vê que vem da alma, sabe? Mas é um desabafo de reflexão. Sim. Que não deixa de ser um canal de bênção. Pode ajudar você também também, reflete quando alguém vem lá e fala que viveu uma coisa ruim, enfim, ou que tá passando por uma luta. Mas quando você consegue perceber na escrita, ou na fala, na foto, enfim, de alguma forma que há esperança, sabe? Aquela esperança que vem de Deus. Então, eu acho que, independente da situação, seja ela boa ou seja ela ruim, eu acho que você tem a oportunidade de ser um canal de bênção. E tendo responsabilidade. Porque não é porque é uma rede social e pode apagar daqui a um tempo, ou se você quiser você vai lá e deleta, no céu vai ficar apagado. Então, assim, tem que tomar sempre cuidado com isso. Coisas privativas. E, às vezes, as redes sociais não estão somente ligadas às coisas que são publicadas e que todos veem, né? Existem muitas coisas hoje em dia que você coloca na internet, via rede social, e que só uma pessoa vê. O que você está mandando em oculto também? Então, assim, tudo isso vai muito da intenção do coração. De você poder olhar nos olhos, eu acho que não só de quem está do seu lado, mas de Deus mesmo. E pensar, Deus, o Senhor pode investigar minhas redes sociais e o Senhor não vai encontrar nada, sabe? E eu acho que eu tenho isso no meu coração. E não como meta. Acho que é uma coisa da vida, assim. Não é uma coisa assim que eu pensei, nossa, eu preciso pensar isso. Ou porque eu tinha que falar sobre isso hoje, que foi uma coisa que eu pensei. Não, isso é um versículo que eu tenho no meu coração há anos, a respeito desse assunto. E todas as vezes em que eu coloco alguma coisa nas minhas redes, eu sempre tenho isso como consciência. E foi aquilo que eu falei, eu não tenho um ministério pastoral para todo mundo, assim, de chegar e pregar e tudo mais. Mas eu amo a palavra de Deus. Sim. Amo, assim, é uma coisa que me fascina. E não tem jeito você não passar de controlar, as pessoas, exatamente. Né? Então, talvez eu não saiba pregar da maneira que muitos pregam, mas de eu poder compartilhar alguma coisinha que eu sei que foi Deus que falou no meu coração, isso me inunda, sabe? O coração transborda. Entendi. Então é mais isso. Ainda mais quando você recebe, nossa, às vezes eu recebo mensagem tipo assim, nossa, isso era o que eu precisava ouvir. Nossa, isso eu vi e falo assim, Deus, imagina só, se eu não coloco um versículo desse, era uma coisa que alguém precisava ouvir.
eu sei que o Senhor falou isso com o meu coração, mas de alguma forma... Sabe aquele versículo que fala em Mateus? Que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, esse tem seu galardão? Que seja um copinho de água fria por aí, sabe? Então, que cada um, quem tiver, enfim, precisando de um copinho de água fria, que seja isso que eu consigo oferecer. Exatamente. A pastora Tamires falou exatamente sobre isso também. Ela falou que não adianta você apagar o histórico, porque está registrado no céu, e é verdade. Né? É muito isso. Então, assim, nós podemos realmente fazer das nossas redes sociais bênçãos. Claro, tomando cuidado com o desabafo. Às vezes, se eu posso fazer um desabafo que para você vai ser um escândalo. Sim, aí pronto, muito. Em vez de ser bênção, meu Deus do céu. É o que a Bíblia fala, é melhor arrancar o braço, arrancar a perna, arranca o olho, mas não escandaliza o irmão, não faz mal, não tropeça, não faz isso. Exatamente. Mas para você ver como realmente as redes sociais, elas podem ser usadas realmente para abençoar e até realmente para destruir famílias e pessoas. Hoje está tão em alta, né, essa tal desse desafio da baleia. Muito. E começou nas redes sociais, para você ver como realmente Satanás ele usa. Porque as pessoas querem, Satanás tenta usar também para destruir. E às vezes muitos cristãos, muitos crentes não usam para abençoar. Né? Pode ser uma armadilha. Uma coisa que a gente percebe por estar muito perto dos jovens hoje, é que ao mesmo tempo que as redes sociais aproximam muitas pessoas, elas também isolam algumas pessoas. E aí você fica sujeito a uma série de informações que vêm de todos os cantos, de gente que você conhece e de gente que você não conhece, e que se você não tem um respaldo, principalmente de Jesus, né, tendo uma vida espiritual já firmada na rocha, enfim, que tem essa capacidade de discernir. Porque eu acho que o Espírito Santo traz um pouco disso também, né? Você consegue filtrar o que vale a pena você absorver, o que não vale. Mas muitos jovens hoje em dia estão sendo influenciados negativamente porque ainda não tem essa independência espiritual e não conseguem, tipo assim, bom, isso eu ignoro, isso eu absorvo, isso é bom, isso é ruim. Não consegue rejeitar ainda. E aí, às vezes, acaba se isolando, entra em depressão, mas ao mesmo tempo tem uma vida social, de rede social, super ativa. Sim. Mas é uma pessoa quieta, é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa que não conversa, é uma pessoa que não tem esse lance do contato. E isso só vai gerando um mundo paralelo, né? Você tem uma vida e, na verdade, você tem um outro sentimento. Você que, juntamente com o pastor Gabriel, acredito que deve atender muitos jovens, até mesmo através das redes sociais, né? Você acha que essa questão, até mesmo de jogo, de baleia azul, se não é uma coisa, é outra, mas sempre tem alguma novidade para acabar envolvendo os jovens e tal. Você acha que um pouco disso, esse negócio dos jovens estarem tão ligadas às redes sociais, que acabam se isolando das pessoas, exatamente, tem uma vida completamente ativa nas redes sociais, mas talvez não saiba se comunicar mais né, com as pessoas. Você acha que isso é uma coisa que começa também um pouco da omissão dos pais, tipo assim, o celular, a internet, pelo menos eu tenho um pouco de sossego, porque eu estou cansado, porque jovem, você tem que conversar, você tem que dar atenção, e às vezes o pai, a mãe, com a correria do dia a dia, o cansaço e tal, às vezes chega em casa que é um descanso, mas às vezes esse jovem já ficou o dia inteiro sozinho, e o pai acaba falando, não, vai lá pro computador, pega seu celular, não quer dar atenção. Então será que um pouco também isso tudo acaba sendo um pouco da omissão dos pais? Eu acho que assim, os adolescentes em si, eu lembro que eu vi isso muito quando eu era adolescente, que todos eles dão sinais. Sejam os pais de Jesus, sejam os pais incrédulos, não importa. Os filhos, eles dão sinais, que estão bem ou que eles estão mal. Então assim, de alguma forma eles conseguem transmitir. E os pais, acho que eles conhecem a gente de uma forma que nem a gente se conhece, né? Então, você que tem filha novinha assim também, você deve olhar a sua filha e você já consegue saber se tem algo você bem ou não. Você exatamente. Fala, tem coisa. Já sei, exatamente. Então, assim, às vezes é um pouco de comodismo dos pais de ter essa facilidade. Pai, beleza, vai lá, fica quieto, não vai mexer no computador e tal. Mas, às vezes, não é tão intencional e às vezes eu não acho que é nenhuma coisa consciente. Eu acho que alguns filhos, na verdade, querem ter essa como se fosse assim, não, isso é meu, essa privacidade é minha. Sim. Então, essa fase da transição da adolescência, da juventude e tal, para a fase adulta, é muito lance de começar a encontrar o seu espaço, né? Mas às vezes eles não sabem lidar com isso. Mas eles não sabem.
Não sabe, não tem essa capacidade de rejeitar o que é bom ou ruim. Porque o jovem, o adolescente, sim, ele não tem aquela noção do risco. Muitos dos estudos falam sobre isso, né? Que o jovem, o adolescente, ele é destemido de tudo, porque eu acho que ele, nessa fase de transição, até de amadurecimento mesmo, ele passa porque, assim, o que ele quer é o risco. Então, assim, é uma coisa que nada não vai é... acontecer, Exatamente. Né? Ele quer vencer o risco que tudo diz que vai dar errado com ele, vai dar certo. Exato. Ele vai vencer a si mesmo, ele vai... Tanto que as maiores loucuras, normalmente, quando a gente vê e tudo mais, tá sempre atrelada muito a jovem. Tirando, obviamente, problemas psicológicos que as pessoas mais velhas têm. Mas eu não acho que é 100% culpa dos pais e também não acho que é 100% culpa dos filhos. Eu acho que dependendo da situação. Mas a gente teve um caso, esse lance desse jogo aí que tá repercutindo de uma forma muito intensa. Recentemente, a gente recebeu realmente a notícia de uma jovem que estava vindo à igreja a primeira vez e ela veio bem desesperada até porque ela estava jogando com isso. E ela estava realmente com os cortes no braço e tudo mais e falando. E eu acho que o que eu sinto deles é que eles sabem que o que eles estão fazendo é errado, mas aí eu acho que entra uma ação maligna também. Sim. De aproveitar a sensibilidade da pessoa, a tristeza da pessoa. Enfim, ela encontra um lugar vazio, sabe? E aí, onde Jesus não está ocupando, ele tem liberdade para entrar. Então, existem essas duas situações também. E também tem muito jovem que é da igreja e tudo mais, mas que ainda está com a casa vazia. E Jesus não está ali de uma forma que está dominando o espaço. Exato. E ainda dá espaço para isso. Mesmo dentro de casa, os pais ouvindo louvores, os pais convidando a ir à igreja, não tendo briga dentro de casa, tendo uma vida ok. Existe existe aquelas coisas que o diabo vai colocando na mente e a briga dele é aqui. É coisa que ele cria, é coisa que... Não consegue vencer. E que não consegue vencer. E a fase da adolescência tem muito lance também de ser aceito ou não ser aceito. E aí nas redes sociais, você é aceito porque você faz a imagem que você quer. Entendi. Então, eu não acho que é 100% culpa dos pais, mas também não isento eles da responsabilidade. E os pais têm que ir atrás. Acho que tem que ir mesmo. Ficar de olho, não tem que, deixa lá, deixa que ele sabe o que vai fazer da vida dele. Sabe não. Bianca, hoje o nosso tempo foi curto, eu acho. Acho que eu falo bastante, né, gente? Sou meio matraca. Imagina, muito obrigado. Obrigada a você. Quer deixar um recadinho aí para os nossos jovens, para as nossas mulheres? Sim. Que vocês tenham, sim, sempre temor a Deus, responsabilidade no que vocês forem fazer, seja nas redes sociais, seja em qualquer ambiente que vocês estejam, que vocês sempre se lembrem que Jesus está ali, Ele está vendo, Ele está te ouvindo e depois Ele vai olhar nos seus olhos e falar, por que você fez isso? Então, que Ele tenha prazer de ouvir de você que você fez aquilo por uma coisa boa e nunca por uma coisa ruim, tá bom? Desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês e usem as redes sociais de forma sábia, consciente e para abençoar as nossas vidas. É isso aí. Muito obrigada, Bianca, e até a próxima. Até, né, gente? Deus abençoe. É isso aí, gente. Em Gálatas 5,13 diz, né? Nós já falamos sobre esse versículo, eu acho que é um versículo que nos ajuda muito. Nós somos chamados para a liberdade, mas nós não vamos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Usa a liberdade que Cristo te dá para ser bênção nas redes sociais. Seja bênção aí nas redes sociais, nas suas redes sociais, em nome de Jesus. E na semana que vem nós vamos entrar com um novo tema falando sobre maternidade. Como não cansar da maternidade quando se é mãe? E aí, mamãe, semana que vem nós vamos descobrir como não cansar da maternidade. Será que a maternidade cansa? Será que ser mãe cansa? Semana que vem nós conversamos sobre isso. Minhas lindas, meus queridos irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.